eu lhe der, será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte. Vós, porém, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra. Como sempre, em aniversário de igreja, a gente aproveita, geralmente, para refletir sobre a história da igreja. E a maioria das igrejas começam com uma pessoa, né? Em casos raros, a igreja começa com uma multidão. Geralmente é com 1, com 2, com 3, e assim se vai. E esse texto é um texto que nos mostra uma coisa que a gente não vê e não fala com frequência. Porque geralmente quando a gente usa textos relacionados à implantação de igreja, a gente usa algum texto dos Atos dos Apóstolos, ou a gente usa algum texto das cartas, ou as cartas paulinas, ou as cartas gerais. Todavia, eu gostaria de mostrar, de falar um pouco dessa igreja implantada pelo próprio Jesus. O que é uma igreja? A igreja, como é que implanta uma igreja? Implanta uma igreja implantando o reino do céu na vida das pessoas. As pessoas vêm a esse mundo e já vêm com o DNA de pecador, caído e destinado a viver pecando. É isso que a pessoa é, um pecador inveterado. E por causa disso, a pessoa vive cheio de aflição, cheio de sofrimento e cheio de desesperança. Então, quando o reino de Deus chega, e o reino de Deus chega quando a presença de Jesus chega. Quando a presença de Jesus chega, o reino de Deus é implantado. E a vida da pessoa, da comunidade, da cidade, do país, ela é mudada. Então, a gente está vendo uma dessas histórias extraordinárias que nos traz muitas e muitas lições. É a história da conversão de uma cidade inteira, através de uma mulher que um dia da sua vida, que ela poderia julgar como qualquer outro, ela teve um encontro diferenciado. Aquela comunidade, ela vivia debaixo de segregação religiosa, segregação racial, e no caso dessa mulher, que por ser mulher, vivia debaixo de segregação cultural e ainda mergulhou numa vida de depravação. E Jesus sai da Galileia e resolve voltar para a Judéia. Sai da Judéia e resolve voltar para a Galileia. E Jesus faz um caminho que não é convencional para os judeus. Da Judéia para a Galileia não era muito perto, eram cerca de 140 quilômetros. E os judeus muitas vezes escolhiam os caminhos mais longos, que era pelo Vale do Jordão, e aumentava a distância para não passar por essa terra dos samaritanos. Havia uma inimizade entre eles. E por que havia inimizade entre eles? Quem era esse povo? Qual mal os samaritanos haviam feito
aos judeus para que eles se tornassem inimigos. Era uma segregação racial e religiosa, porque os samaritanos também tinham sangue de judeus. A nação samaritana não era tão antiga, tinha cerca de 750 anos, porque até 750 anos antes, o reino do norte ainda estava em pé. E por causa dos seus pecados, Israel, o reino do norte, caiu pelas mãos do rei Tiglat-Pileser, rei da Síria. Posteriormente foi pilhado por Salmanasé e depois foi transportado pelo rei Sargão para o exílio. E os poucos judeus, os poucos israelitas que ficaram nas terras, Samaria era a capital do reino do norte, eles repovoou a terra com gente de outras nações conquistadas. E esse povo que veio de fora casou-se com os judeus que ficaram nas terras, os mais pobres, os mais miseráveis, os doentes, geralmente era quem ficava para cuidar da terra. E isso eles foram miscigenados. Miscigenou a raça, miscigenou a religião, miscigenou aquele povo e ele deixou de ser chamado de Israel, porque a partir de então Israel ficou conhecido como as 10 tribos perdidas. E eles começaram a ser chamados de samaritanos. E de lá para cá começou essa encrenca entre eles, porque os judeus não admitiam que os samaritanos fossem também da sua raça, porque eles eram mestiços. E outro agravante era o agravante religioso, porque os samaritanos construíram um templo no Monte Gerizim, que é um monte sagrado para eles até o dia de hoje, e eles construíram esse templo e adoravam nesse templo porque eles diziam que esse templo era o lugar da bênção e aonde Deus respondia a oração, aonde Deus era adorado, aonde se devia sacrificar e aonde se devia estar na presença de Deus. Então era o Monte Gerizim, aquele monte da bênção que a gente lê no Pentateuco e a gente lê no livro de Josué. No Pentateuco, Moisés profetizou a respeito dele e do Monte Ebal, que quando eles entrassem na terra deveriam estar adorar o Senhor naquele monte. E Josué promulgou a bênção e a maldição. A bênção no Monte Gerizim e a maldição lá no Monte Ebal. E também os samaritanos criaram um mito de que lá no Monte Gerizim é que Abraão tinha sacrificado Isaac, aquele episódio do sacrifício de Isaac, e não no Monte Moriá. Por isso que eles tinham o monte como sagrado. E aí acontecia essa guerra da religião, porque eles diziam que deviam adorar no Monte Gerizim, não era em Jerusalém, não era no Monte de Jerusalém, que agora fugiu aqui o nome, não era lá, que devia ser adorado Deus no Monte Gerizim, no Monte Moriá, não era no Moriá, mas era no Gerizim. Então, por causa disso, os samaritanos foram fadados a ser esquecidos. Judeu nenhum queria passar por lá, porque na cabeça do judeu era um povo maldito. Mas um dia, a Bíblia diz que Jesus resolveu sair da Galileia para a Judéia, ou da Judéia para a Galileia, e resolveu passar em Samaria. Jesus foi passar em Samaria. Lá em Samaria, Jesus sentou à beira do poço. A Samaria ficava a cerca de 70 quilômetros, ficava no meio da viagem. Então Jesus já tinha andado 70 quilômetros. E cansado, sentou à beira do poço. E na beira do poço, ao meio-dia, a hora sexta, veio aquela mulher da cidade de Sicar. Por que aquela mulher veio ao meio-dia? Meio-dia não era a hora de buscar água. Meio-dia era a hora do almoço, de estar em casa. Era a pior hora que tinha de sair de casa. Aquela mulher tinha problemas com a sua comunidade. Ela não podia pegar água na hora que as outras mulheres podiam pegar. Então ela tinha que escolher um horário que não tivesse ninguém, um horário impróprio, um horário que não tivesse ninguém no poço. E ela ia buscar água para matar a sua sede. E naquele começo de tarde, quando aquela mulher chegou na boca do poço, estava um judeu sentado. E estava feito na cabeça dela o conflito. Deveria haver agressões verbais, talvez até agressão física. Na cabeça dela, aquele desfecho não ia terminar bem. Mas quando ela chegou para tirar água do poço,
aquele cidadão, aquele judeu, sentado no poço, disse para ela: me dê de beber. E o espanto dela, quando Jesus lhe pediu água, ela respondeu a Jesus, falou da segregação racial e da segregação cultural. Ela disse: como é que você é judeu e fala comigo, que sou mulher? Um homem não podia falar com uma mulher se não fosse um parente próximo, bem próximo. Então, o judeu não podia conversar com mulher nenhuma, a não ser que fosse parente bem próximo. Essa agregação cultural. Então, ela diz: como é que você, que é judeu, fala comigo, que sou mulher e sou samaritana? Jesus começa a tratar das questões cruciais da vida humana. É assim que ele implanta o reino de Deus no coração de uma pessoa. Ele trata as questões cruciais e existenciais da pessoa. As coisas que a gente esconde no coração, na alma. A nossa ânsia de ser feliz. Se eu perguntar aqui, quem é que quer ser feliz? Todo mundo com certeza vai levantar a mão e vai dizer que quer ser feliz. Muitos até diriam: eu faria tudo para encontrar felicidade. Eu faria qualquer coisa para ter essa dor que eu sinto na alma e no coração subtraído. Eu faria qualquer coisa. Então Jesus começa a tratar essas coisas com ela e a priori ela não entende. Ele disse: se você soubesse quem é que te pede água, se você soubesse quem é que está falando contigo, hoje era você que me pediria água e eu te daria água viva. Água viva é água corrente, não é água parada, é água jorrante, é água que corre, é água que traz brilho aos olhos e alegria ao coração. E a mulher continua conversando no plano da sua dificuldade de entender aquela conversa com o judeu. Ela disse: você não tem corda para tirar água. E esse poço é fundo. É o poço que o nosso pai Jacó, e aí ela evoca a sua raça como judia. Porque Jacó era o pai das 12 tribos de Israel. Você não é maior do que o nosso pai Jacó. O nosso pai Jacó, ele cavou esse poço. Ele bebeu água desse poço. Ele deu água aos seus filhos e aos seus animais. Esse poço é algo especial. E é por isso que eu estou aqui. E você não é maior do que o pai Jacó. E aí Jesus disse: qualquer que beber dessa água, a água do pai Jacó é a água dos homens. A água adquirida pelos homens, pelos esforços humanos, pelo que a inteligência humana pode conseguir. Jesus disse: qualquer que beber desta água voltará a ter sede. Vai ter que vir aqui amanhã. Vai ter que vir aqui depois. Vai ter que vir aqui a sua vida inteira. Porque durante a sua vida inteira, essa água não matará definitivamente a sua sede. Qualquer que beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Vida eterna é assunto que todo judeu conhecia. Vida eterna é assunto espiritual. Vida eterna, e tem uma particularidade nessa mulher, que nessa e na sua cidade, que por mais que tivesse se miscigenado as raças e as crenças, mas as mesmas convicções e esperanças que os judeus tinham, eles também tinham. As mesmas promessas que os judeus esperavam em relação ao Messias, eles também esperavam, aguardavam, tinha no seu coração essa esperança. E Jesus começa a falar desse assunto. E quando ele fala desse assunto, a mulher diz: me dê dessa água. E aí Jesus fala como um rabino judeu, para chamar a atenção.
vai e chama o teu marido. Por que ele disse isso? Porque todo judeu, quando ia ensinar uma coisa, não ensinava a mulher, ensinava o marido. Por isso que Paulo disse, a mulher aprenda com seu marido em casa, porque nas sinagogas judias, a mulher não tinha direito de aprender. Eram os maridos que aprendiam. E Jesus vai nessa linha dessa religião para que a mulher confessasse o tipo de vida que ele já sabia que ela tinha. Para que ele pudesse dizer que ela não estava falando com um rabino, ela não estava falando com um judeu qualquer. Ela estava falando com a fonte de Deus, que enche o coração e a alma do ser humano da verdadeira alegria e mata a sede existencial que cada criatura humana tem. Quando ele disse, chame o teu marido, ele estava usando essa linguagem dos rabinos judeus. Vou ensinar seu marido e ele ensina você na sua casa. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus começa a desvencilhar o estilo de vida que ela tinha. Bem disseste, você não tem marido. Já tivesse 5 maridos. Já foi casada 5 vezes. E agora o homem que você mora não é seu. É marido de outra. Você tomou, você roubou o marido da outra. E a mulher começa a desmoronar. Ao invés de ela ficar com raiva, ao invés de ela de ela se defender, contando o seu vitimismo, ela disse, eu estou vendo que tu és profeta. E a conversa muda de rumo. Não é mais água, não é mais poço. E ela olha, mostra o Monte Gerizim que ficava próximo. Diz, os nossos pais. E mais uma vez ela evoca a sua linhagem israelita. Os nossos pais nos diziam que é nesse monte que se deve adorar. Mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Ora, ela estava usando uma linguagem, quando o judeu fala em adorar, na nossa cultura, adorar, a gente começa com os hinos. Mas ela estava falando, adorar para o judeu, era colocar o cordeiro debaixo do braço, chegar ao lugar do sacrifício e sacrificar. Aquele sacrifício, você estava dizendo, Senhor, eu sou pecador, eu não mereço a sua graça, eu não tenho como pagar o meu pecado, está aqui o meu sacrifício, está morrendo no meu lugar, eu quero que o Senhor me perdoe, e Deus perdoava, e a pessoa era restaurada. Quando ela falou, os nossos pais, eles adoravam aqui, eles dizem que é aqui o lugar que se deve adorar, ela estava falando disso. E aí ela disse, eles dizem que é aqui, vocês dizem que é lá. Jesus diz, essa questão de adoração não é lugar, não será mais um lugar geográfico, não é no Monte Gerizim, não é no Monte de Jerusalém, no Monte Moriá, se bem que no Monte Moriá era o lugar correto, porque a salvação vem dos judeus, não vem do Monte Gerizim, eles estão adorando no lugar certo, mas deixa eu dizer, vem uma hora, e já chegou essa hora. Jesus estava dizendo que as possibilidades e a vida, as expectativas daquela mulher poderiam mudar a partir daquele momento. Não precisava de ela fazer um rito de uma religião, mas ela podia, a partir daquele momento, mudar a sua realidade espiritual. Ele disse, não é nesse monte, não é naquele monte, mas vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele estava dizendo, a questão da adoração, minha filha, é quebrantamento, é rendição, é entrega, é reconhecimento na alma, porque se não reconhecer na alma, o cordeiro sacrificado, aquele do Monte Gerizim, ele será ineficaz. Mas quando se rende na alma, o sangue do Cordeiro de Deus, ele purifica de todos os nossos pecados. Quando Jesus fala nesse assunto, a mulher já está totalmente rendida. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu amigo ouvinte da palavra de Deus. Nesse poço chamado IPE, aonde nós estamos, o Nazareno resolveu sentar na beira dele nessa noite. O Nazareno está nesse lugar
E não importa o que você tenha feito, os erros que você tenha cometido, a sua vida pregressa, não importa quantos pecados e quanto alinhamento você tem em sua vida. Hoje o Nazareno está lhe dizendo: se você beber da sua água, você nunca mais terá sede, sua vida será mudada, seus pecados serão transformados, seu coração será mudado e a sua vida será restabelecida na sociedade. Você tem jeito, é isso que Jesus foi dizer a ela: você tem jeito, você pode se tornar uma adoradora em potencial, hoje, aqui e agora. Louvado seja o nome de Jesus. Estava implantada a igreja. Ela solta um pote com água e corre. Sabe quando você descobre uma mina de ouro? Quando o povo descobre uma mina de ouro, a nossa tendência é esconder. Mas quando descobre quem é Jesus, a nossa tendência é espalhar a notícia, é chamar outras pessoas. Ela corre para se cair. Imagine a mulher que tinha vida duvidosa, que não podia se encostar em ninguém. Agora chega em sua cidade dizendo: olha, vem cá, encontramos aquele de quem os profetas falaram. Ele é o Messias, ele está ali no poço. Ele me disse quem eu era, mas ele não me julgou. Ele me ofereceu perdão, me ofereceu água viva, e a minha alma está cheia de alegria. Vamos lá para vocês verem. E a cidade correu para ver. E eles chegaram lá e ouviram a palavra de Jesus. E mais na frente, a partir do versículo 39, o texto diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. Agora os inimigos dos judeus estavam dizendo para aquele judeu: fique conosco, a sua palavra mata a nossa sede, a sua palavra, ela responde às nossas questões mais difíceis da nossa existência humana. Fique conosco, que nós estamos pela primeira vez depois de muitos anos bebendo água pura. Nós estamos bebendo água pura. Nossa alma sente que está sendo saciada. Muitos creram em Jesus por causa da sua palavra e diziam à mulher: ó mulher, já não é pelo que você tem dito, mas nós mesmos temos visto que este Jesus é o Salvador do mundo. Se ele é o Salvador do mundo, é o seu Salvador também. Jesus quer te salvar hoje, aqui e agora. Ele quer te salvar aqui e agora. Ele quer perdoar os seus pecados aqui e agora. Você nem imaginava que ele estava na beira do poço da sua vida hoje, pois ele está. Onde está a primeira pessoa que vai aceitar Jesus agora? Venha. Venha ao Salvador. Venha ao encontro de Jesus. Ele deseja mudar a sua vida. Ele tem água limpa, pura e jorrante para a sua vida. Tem alguém que vai hoje confessar ao Cristo de Deus? Ele é o Messias e está aqui. Tem alguém? Muito bem. Se não tem, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.